Fala pessoal, ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar e sejam bem-vindos a mais um vídeo, quadro novo aqui do canal Opinião. Eu vou dar minha opinião sobre algum assunto do momento, sendo tendencioso mesmo, sendo apelativo a algum assunto realmente que está em alta, todo mundo discutindo e debatendo, beleza? Então vamos lá, o assunto de hoje é: Daniel Alves tem que continuar de meia armador ou tem que jogar na lateral? Começando falando que isso estourou, na verdade, depois que o São Paulo jogou contra o Grêmio, que o Daniel Alves errou muito passe, o Daniel Alves errou muito na criação, é verdade, mas que isso pareceu um capricho da torcida, na minha opinião. E vou explicar aqui para vocês o porquê, mas antes eu quero falar, isso não é uma invenção do Cuca, ter pego o Daniel Alves, ter pedido para darem a 10 para ele e colocar ele ali de meio armador, e ter fidelizado o jogador ali. Já são 4 partidas dele como titular no meio campo ali na posição de 10 e o que tudo indica é que ele vai continuar nessa posição. O Daniel Alves deu uma entrevista depois do jogo contra o Grêmio e falou: isso para mim ainda é uma pré-temporada, eu cheguei no Brasil agora e é apenas o 4º jogo. Então é normal que eu não esteja me dando muito bem nessa posição. Foi algo mais ou menos nesse naipe que ele falou. O que eu tenho para falar para vocês é que no PSG ele jogou boa parte da temporada como segundo volante, ou seja, atuando ali no meio campo, mais pelo lado da direita, é lógico. E também na Juventus ele não jogou como lateral, ele jogou como ponta direita. E é outra opção que eu daria para essa equipe, colocar o Daniel Alves na ponta direita, já que o Antony não vem resolvendo nessa posição. Fato é que boa parte da torcida já fala que quer o Daniel Alves na lateral direita. Inclusive lá no meu Instagram, quando eu solto a escalação que tem o Daniel Alves de meia, o pessoal já fala: cara, ele não é meia, tem que colocar esse cara na lateral, é o melhor lateral direito do mundo e a gente não coloca ele na lateral. Acho muito desperdício colocar ele na lateral e vou falar aqui para vocês por que ele tem que ser esse meia do São Paulo. Começando falando que ninguém dessa equipe se firmou como meia armador. Começando pelo Hernanes, que desde o começo até essa chegada do Daniel Alves estava jogando nessa função e não estava jogando bem, não estava conseguindo armar a equipe, não estava conseguindo fazer as jogadas dele, as finalizações de fora da área, não estava jogando nada realmente o Hernanes. E só saiu realmente por causa da contusão. Acredito que o Cuca pensa em colocar, pelo menos testar o Daniel Alves junto com o Hernanes. Mas fora o Hernanes ainda teve Igor Gomes, tem o Vitor Bueno que pode ser usado ali. Mas fato é que ninguém agradou o treinador a ponto de tomar essa vaga, a ponto de ser titular absoluto dessa vaga. O outro ponto que eu acho que é o principal nessa questão de Daniel Alves ser meia ou ser lateral é o Juan Fran. O jogador espanhol que veio para o São Paulo é um lateral de altíssimo nível. Ele seria lateral direito titular chegando em qualquer equipe do Brasil. Até no Flamengo, que tem o Rafinha, ele seria o titular. Porque ele é um lateral fantástico. É um lateral que estava em time de ponta da Europa, que disputava título europeu. Então é lógico que um lateral desse chegando no São Paulo não pode ser reserva. A questão está na diretoria, que foi atrás de 2 laterais, um deles o melhor do mundo e outro de altíssimo nível. Mas me desculpe, não dá para deixar o Juan Fran de reserva para colocar o Daniel Alves. O Daniel Alves é muito melhor que o Juan Fran, isso eu concordo. Mas não dá para você ter nos dois. Sabendo que o Daniel Alves atua de ponta, atua como meia também, ali no meio campo, podendo ser volante ou meio armador, você não pode colocar o Daniel Alves para disputar a posição com o Juan Fran. Você tem que deixar o Juan Fran, que faz ali as posições de defesa, como lateral esquerdo e zagueiro, mas faz o lateral direito, que era o que a gente precisava de fato, e aí você pode sim colocar o Daniel Alves como meia, ou até como volante, ou na ponta, já que, como eu falei e falo aqui novamente, o Antony não vem entregando aquilo que a gente espera. Mas por que então que a gente não pode colocar o Juan Fran em outra posição, como zagueiro, como lateral esquerdo, e trazer o Daniel Alves para a lateral direita? É simples, pessoal. A nossa zaga ela é sólida, ela tem 3 ótimos zagueiros, que é o Bruno Alves, o Arboleda e o Anderson Martins. Que por mais que as pessoas falem, pô, o Bruno Alves tem que ser titular, pô, o Anderson Martins está jogando bem, fato é que qualquer dupla com esses 3 jogadores que a gente tem disponível no elenco
vai ser uma boa zaga, vai ser uma zaga satisfatória. E na lateral esquerda, que a gente tinha um Reinaldo que não estava em boa fase, ele já voltou a jogar bem. Então, você colocar um lateral direito de origem no outro lado, por mais que ele já tenha atuado nessa posição, eu acho um desperdício. Então, eu acho completamente normal a gente ter o Juan Fran como lateral direito titular e usar o Daniel Alves lá na frente como armador. Outro ponto aqui que eu falo para vocês terem calma com o Daniel Alves atuando nessa posição. Ele jogou 4 partidas, apenas 4 partidas, que foi contra a estreia contra o Ceará, Atlético Paranaense, Vasco e o Grêmio agora nesse final de semana. Contra o Ceará, foi a primeira partida da equipe sem o Pato, que o Pato tinha saído contundido na partida anterior. E também estava sem o Pablo, como a maioria das partidas a gente não tem o Pablo. Na partida contra o Atlético Paranaense, ele sofreu um pênalti não marcado. Contra o Ceará, ele fez um gol e jogou muito bem como meia. Na partida contra o Vasco, ele chegou a jogar como centroavante. Ou seja, quando acontece algum acaso na equipe, o Cuca está colocando o cara em outra posição, porque não tem jogador disponível. Aí muita gente olha para o jogo como um todo e acha que o cara que estava como centroavante estava jogando mal e que deve ir para a lateral. Isso é um absurdo, um completo de um absurdo. Contra o Vasco ele jogou de centroavante e contra o Grêmio no último jogo teve hora que ele desceu para a lateral, cara. Isso é absurdo, entendeu? O jogador que fica mudando de posição durante o jogo porque a gente não tem peças de reposição. Outro ponto que eu acho importante aqui ressaltar sobre esse assunto é que o meio que o Daniel Alves está jogando, ele não está entrosado ainda. Tem o Tietê que joga praticamente todas as partidas do São Paulo, junto com o Liseiro que acabou de voltar de contusão. Ou seja, são 3 desconhecidos jogando junto ali no meio de campo. E o ataque que acompanha o Daniel Alves, para quem o Daniel Alves constrói a jogada, também tem mudado toda a partida. Na última a gente não tinha nem centroavante, tivemos que usar o Vitor Bueno lá. Então eu acho que a gente tem que ter calma. Primeiro a gente tem que esperar dar mais jogos para realmente o cara sentir a pegada que é de jogar no Brasil, que é diferente do que jogar lá fora. Tem que entrosar esse meio campo, que eu acho que é muito talentoso, com Tietê, Liseiro, Daniel Alves, tem tudo para dar certo. E o ataque, principalmente, a gente tem que esperar para ver ele jogando junto com o Pato, junto com o Pablo, talvez junto com o Hernanes, ele também ajudando. Porque isso vai ser completamente diferente do que você jogar com o Antony, que não vem entregando, Everton, que tá sumidaço, e Raniel, que apesar de ser esforçado, por mais que eu esteja achando que ele tá entrando bem na equipe, ele não tá entregando em finalização com qualidade, com gols. E eu acho que isso tudo influencia, e eu acho que não é por causa de uma má atuação contra o Grêmio, que realmente foi ruim do Daniel Alves, que a gente tem que pedir para o cara ir para a lateral e dar um problema maior para o técnico, que é colocar para disputar posição Juan Fran junto com o Daniel. E é isso, pessoal. Esse quadro aqui é para a gente debater mesmo. Coloca a tua opinião aí embaixo. Daniel Alves tem que ser meia mesmo? Tem que ser ponta? Tem que ser lateral? Coloca a tua opinião aí. Não deixe de dar o like ou o dislike se você não tiver gostado do vídeo. E muito obrigado por assistir. Até o próximo.